Quero a companhia de todos os irmãos que estão aqui em Vila Franca de Xira, aos irmãos que estão em casa nos assistindo, a companhia da sua leitura no livro de Daniel, capítulo 10, a partir do primeiro versículo, onde leremos até o 15º. Livro de Daniel, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Quero a companhia de todos nessa leitura e você continue com a sua Bíblia aberta durante a ministração da palavra de Deus. Amém? No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como a turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze e assacalado. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Já há um bom tempo, essa é a quarta terça-feira, em que nós estamos falando algumas coisas sobre o Deus a quem nós servimos. Na primeira, nós falamos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que ouve, e os seus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso clamor. Melhor dizendo, ele vê. Na primeira mensagem, ele vê. Na segunda é que nós falamos sobre um Deus que nos ouve. E na terceira, a última, nós falamos sobre que o Deus a quem nós servimos é um Deus de memória. Nessas 3 mensagens, nós percebemos mais a capacidade de Deus na sua onisciência e na sua onipresença, porque ele vê todas as coisas, ele ouve todos os sons, e a sua memória ao ouvir e ver sempre está à sua mente. Ele nunca consegue se esquecer de nada, porque não há nele nenhum tipo de esquecimento. Quando a Bíblia fala que lembrou Deus de alguém, é porque Deus está começando a trabalhar sobre aquela pessoa ou contra aquela pessoa ou cidade. Nesse texto que lemos, eu quero meditar com os irmãos
pois o Deus a quem nós servimos é um Deus que fala. No texto que lemos em Daniel, quando a gente lê os livros de Daniel, Ezequiel, Jeremias, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque quando Deus está falando para eles, são muitas mensagens ao mesmo tempo. Na mesma mensagem, são mensagens para o tempo presente da vida deles, para o tempo presente das suas vidas, da sua nação, ou seja, mensagens que vão acontecer de forma física, ao mesmo tempo que também são lições espirituais para o seu tempo e para o tempo futuro, para o tempo da lei e para o tempo da graça. E quando nós lemos Daniel capítulo 10, nós vamos perceber que este homem de Deus, que estava em cativeiro, mas que apesar do seu cativeiro, Deus o engrandeceu na Babilônia, desde Nabucodonosor, e agora nós estamos em outro reino, o rei Ciro, rei da Pérsia, e já está no 3º ano. É nesse período que Daniel percebe que o tempo da escravidão de Israel já era para ter encerrado, porque Jeremias cita que o tempo da escravidão seria de 70 anos. Então ele começa a invocar o nome do Senhor, ele começa a clamar a Deus, ele começa a pedir a Deus informações. E nesse pedido de informações, Deus vai trazer não só informações sobre o motivo da nação de Israel ainda estar em cativeiro, como também vai falar do que vai acontecer no futuro. E depois o anjo, já no texto aqui, vai falar que o que ele já tinha ouvido, do que ele já tinha visto, são coisas ainda mais futuras ainda. Temos promessas que Deus apresentou para Daniel que ainda nem aconteceram, outras que estão acontecendo nos nossos dias. Então, Daniel, ele começa a clamar a Deus, primeiro para entender por que a nação de Israel está em cativeiro, depois ele recebe a missão, depois ele recebe a mensagem, só que ele não entende o que ele está recebendo em termos de visão. E aí ele se põe a orar a Deus, a clamar a Deus, e nesse clamor a palavra de Deus diz que passou-se 21 dias, 3 semanas, em que ele, em algumas traduções fala que ele estava como se estivesse de luto. Não é que ele ficou em jejum em falta de comida, é que ele estava como se estivesse em luto. Não recebeu comida boa, agradável ao seu paladar, nem comida, nem água, nem tipo de vinho, nem tipo de suco. E muito menos se perfumou, porque ele estava em uma tristeza muito grande, porque não tinha resposta de Deus, porque não tinha clareza do que o Deus estava falando e do que Deus estava fazendo. Portanto, nós vamos perceber que este homem, passado 3 semanas do seu clamor, passado 3 semanas da sua separação, da sua alimentação, do que ele mais gostava, passado 3 semanas de angústia, ainda assim ele continua os seus trabalhos, os seus serviços como conselheiro do rei. É bom lembrar que nesse período Ciro já tinha levado Daniel ao seu próximo. Daniel era quase o 2º homem do reinado. E é nesse cenário que ele está rodeado de homens a seu serviço. Um escravo que Deus levantou para ser homem poderoso em uma nação ímpia, cheio de soldados ao seu redor. E aí Deus vai apresentar a Daniel algumas informações sobre a sua fala, sobre as características da sua fala. Então, ele está lá, às margens do rio Hidekel. A gente não sabe o que Daniel está fazendo. Se ele está se preparando para atravessar, se ele está caminhando, se ele está descansando. A Bíblia não cita. Cita que ele está às margens do rio. E de repente, ele tem uma visão espiritual. Só que essa visão foi tão forte, foi tão impactante, que os homens que estavam com ele, que não estavam vendo, homens que era da guarda real, homens que talvez nem servissem a Deus, sentiram pavor, sentiram temor e se correram para se esconder da presença de Deus. Porque é isso que acontece com as pessoas que não têm a presença de Deus. Quando eles sentem a presença de Deus, eles temem de forma poderosa, apavorada, que correm. Quando nós lemos em Israel
que Moisés começa a se apresentar, começa a ouvir as instruções do Senhor, que Deus começa a falar para a nação de Israel, os judeus que deveriam se aproximar mais para poder compreender a voz do Senhor, eles fugiram e pediram: Moisés, fala tu com ele e você fala conosco. Mas nós cremos em um Deus que Ele não quer que use apenas o intermediário, Ele não quer que use apenas o pastor para falar com você, Ele não quer que use apenas um profeta para falar com você, Ele não quer que apenas um levita fale com você, Ele pessoalmente quer se apresentar a você e contar os seus mistérios. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não conhecem. Essa é a promessa de Deus para aqueles que clamam, que o buscam de todo o coração. Mas o evento em si só mostra um pouco como é que Deus fala e das características da fala de Deus. Quando eu disse que Deus vê todas as coisas, e que mesmo que ele vire-se o rosto para não ver algumas pessoas, ou para não ver algumas situações, algumas comunidades, mesmo assim, ele está sabendo do que está acontecendo. Mesmo que Deus não queira que vê uma pessoa o transgredindo, mesmo que Deus não queira ver um homem e uma mulher cometendo iniquidades, mesmo assim ele sabe das iniquidades que as pessoas estão falando. Quando falamos que Deus ouve todas as coisas, falamos que mesmo que Deus, na sua audição, possa não dar ouvidos a algumas pessoas ou algumas situações, mesmo assim não impede de ele saber do que as pessoas estão falando. Nessas duas situações, o que na verdade está acontecendo Deus está ouvindo, mas não vai interceder. Deus está vendo, mas não vai promover a misericórdia. Mas nós estamos aqui diante de um povo que é amigo de Deus, diante de um povo que pode ouvir como Daniel ouviu: Daniel, você é muito querido por Deus, e Deus quer falar conosco. Só que a fala de Deus, para começo de conversa, é uma fala que mostra a sua onipotência. Deus só fala quando Ele quer. Mesmo que ele ouça coisas que ele não queira ouvir, mesmo que ele veja coisas que ele não queira ver, mesmo que ele lembre de coisas que ele não queira se lembrar, na hora de falar, ele só fala o que ele quer e quando quer, para a pessoa que ele quer. Portanto, meus amados irmãos, a primeira lição que nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Quem bate a porta é aberta. Quem clama a Deus, Deus fala. Essa é a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que a resposta de Deus Ele vai dar quando Ele quiser. A resposta de Deus Ele vai dar como Ele quer. E a resposta de Deus Ele ainda vai falar do jeito que Ele quer. Porque a gente quer uma resposta que seja sim, e na verdade Ele vai dizer uma resposta que seja não. Às vezes a gente quer uma resposta assim, e Ele vai dizer: talvez, espere mais um pouquinho. E precisamos entender que é melhor, mesmo tendo uma resposta que não queremos ter de Deus, ainda assim a resposta que Deus nos dá é a melhor para as nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, esse é o primeiro entendimento. Deus só vai falar quando Ele quer, porque quando Ele fala a Daniel, Ele manda a resposta no primeiro dia do clamor de Daniel. Daniel começa a clamar a Deus, Daniel começa a jejuar, e no mesmo instante, Deus viu Daniel, e ele falou: Daniel é muito querido comigo, Daniel é meu servo, Daniel é o homem que se manteve persistente, se manteve firme, se manteve adorador, mesmo quando a sua vida estava em perigo. Muitas pessoas perguntam: onde estava Daniel na fornalha, da época da fornalha que estava Sadraque, Mesaque e Abednego? A palavra de Deus não diz onde Daniel estava, mas a palavra de Deus garante que Daniel não se curvou àqueles homens, porque quando ele estava já servindo a este rei, os outros homens do rei queriam procurar alguma coisa para acusar Daniel, e não acharam, e viram que só conseguiriam atrair maldição para Daniel na lei do Deus de Daniel. Porque se eles vissem que Daniel tinha se prostrado lá do tempo
da estátua de ouro, eles não iam fazer aquela proposta de, olha, só busquem, o único a ser buscado, o único a ser adorado, o único a ter petição é o rei, e mais ninguém. Porque se eles soubessem disso, eles teriam certeza que Daniel já tinha uma falha no passado. Mas Daniel sempre serviu a Deus. Daniel sempre adorou a Deus. Daniel sempre buscou a Deus, de tal forma que alcançou de Deus um homem amigo de Deus. Um homem muito bem querido por Deus, muito bem visto por Deus. E no mesmo dia, no mesmo momento que Daniel busca a Deus, Deus manda a resposta. A palavra de Deus diz que o anjo veio para trazer a resposta. E aí é importante também já entender outras coisas. Nem sempre Deus vai falar diretamente, mas a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Mas de qualquer forma, Deus mandou um anjo. E aquele anjo falou, olha, no caminho para cá, tive que brigar com o príncipe da Pérsia. E não está falando aqui exatamente do príncipe, o rei da Pérsia. Está falando aqui do demônio responsável para atrapalhar aquela nação. Porque se a gente for observar, a resposta que Daniel está trazendo também envolve a Pérsia. E eles brigaram ali, e por 21 dias estão lá travando brigas. Como era essa briga? Não sei. Sei que foi briga feia. Tão feia que Deus mandou Miguel, um dos seus príncipes, para ajudá-lo. E nessa ajuda, ele conseguiu chegar a Daniel e trazer a resposta. E ele falou, Daniel, a sua resposta já está pronta já há muito tempo. E como eu disse, Deus só manda a resposta quando Ele quer. Mesmo que Ele responda no mesmo dia, a resposta só vai chegar até a mim e a você no tempo de Deus. Mesmo que Ele dê a resposta no mesmo dia do nosso clamor, nós só vamos saber a resposta no tempo de Deus. Pode ser que a resposta chegue para nós no mesmo tempo. Pode ser que a resposta chegue daqui a 1 ano, a 2 anos. Não sei. Mas a verdade é que a resposta vai chegar. E é isso que nós precisamos confiar. Deus é um Deus que quando fala, responde às nossas orações. Será que Deus não podia mandar o anjo Miguel no primeiro dia? Será que Deus não poderia ter dado força a esse anjo no primeiro dia? Será que o mesmo Deus não poderia Ele mesmo romper as barreiras e chegar até Daniel? Meu pai costuma dizer que bênção, quando parece que está demorando, pode esperar, que ela é bem maior do que aquele que a gente está imaginando. Daniel queria a resposta das suas interpretações que ele não conseguia entender. Deus deu interpretação e deu revelações para Daniel. Deu muito mais do que Daniel esperava. Daniel precisava estar de jejum. Daniel precisava buscar mais ao Senhor. E olha que Daniel era um homem muito querido por Deus. E a resposta que ele recebeu, parece-me que não é uma resposta que o agradou tanto, mas de qualquer forma ele se contentou com a resposta de Deus. Mesmo que a resposta só veio 21 dias depois. Daniel, meus amados irmãos, seus irmãos lembrarem, se a gente pensar, 21 dias é muito para um homem acostumado a receber resposta de Deus logo. Daniel, quando chegou na Babilônia como cativo, ele recebeu aquela proposta, não, mas eu tinha proposto em meu coração, com os meus amigos, de não me corromper com esta comida que eles comem, de não me corromper com a cultura deles. E eles receberam resposta de Deus imediatamente, porque no jejum, na comida que eles estavam fazendo, eles ficaram mais fortes, quando deveriam ficar mais fracos. Deus o atendeu rapidamente. Então Daniel era um homem muito acostumado às respostas de Deus. Mas aqui já temos uma lição. Enquanto Deus não responde, o que devemos fazer? Ficar esperando. Enquanto Deus não responde, continuar clamando. Enquanto Deus não responde, continuar no firme propósito. Enquanto Deus não responde, continuar firme na casa do Senhor. Enquanto Deus não responde, continuar confiando nele, porque uma hora, a resposta virá. Deus fala de diversas maneiras. A palavra de Deus diz
exatamente isso. Deus falou com seus homens e mulheres através de sonhos. Falou com José através de sonhos. Falou com José através de interpretações de sonhos. Deus também fala através de visões. Visões tanto espirituais como até naturais. Onde você está aqui, você aqui está vendo acontecer as coisas do futuro. Mesmo que não esteja acontecendo, mas você está vendo. Deus fala diretamente com a pessoa, audivelmente, onde a pessoa ouve a voz do Senhor. Deus também fala através do Espírito. É Deus que, através do seu Espírito, comunica ao nosso Espírito que somos salvos. Então Deus também conversa conosco através do seu Santo Espírito, através do nosso Espírito. Dessa relação, por isso que a palavra de Deus diz que é para matar a carne e fortificar o Espírito. Porque é com o Espírito que nós vamos ouvir e entender a palavra de Deus. Entender o que Deus está falando. Só que nem sempre, quando Deus fala, nós entendemos o que Ele está falando. Nós entendemos sim, que Ele está falando. Nós entendemos sim, que é Deus quem está comunicando. Às vezes pode até começar a aparecer dúvidas na nossa mente, dúvidas na nossa cabeça, mas logo essas dúvidas se desfaz. Mas nem sempre a gente entende o que Deus está falando. Daniel experimentou isso. Ele não começou a entender as coisas que ele estava falando. Pedro falando disso, olha, no tempo passado os profetas receberam visões de coisas que eles nem entendiam do que estava escrevendo, mas confiaram no Deus que estava falando e que daria no tempo certo a resposta. De qualquer forma, Deus fala de diversas maneiras. O que nós não podemos esperar é que uma jumenta fale para nós. Porque quando uma jumenta falar conosco é porque a nossa vida de iniquidade já está num alto nível de perigo. A nossa perdição está próxima. Mas Deus pode nos falar de qualquer maneira. Deus fala conosco até usando incrédulos. Não tem nenhum problema. Deus pode falar ouvindo uma situação. Deus pode falar conosco ouvindo uma matéria de jornal. Deus pode falar conosco lendo alguma coisa. Porque se nós estamos conectados com Deus, tudo que a gente faz, Deus abre os nossos olhos para ver e ouvir. Recentemente estávamos ali evangelizando, domingo agora, estávamos evangelizando na cidade de Azambuja. Estávamos cantando e glorificando o nome do Senhor. Parava nos lugares, cantava, pregava e glorificava o nome do Senhor, orava, continuava a caminhada. Só que a gente via assim, as pessoas não estavam na rua. E poucas das pessoas abriam as janelas. Chegou um momento que o pastor Telmo Daniel falou, irmãos, a gente não está vendo o resultado aqui. A gente pode não estar vendo as pessoas caminhando nas ruas como a gente queria que estivesse, como a gente imaginava que estivesse. Nem todas as pessoas estão abrindo suas janelas para ouvir como a gente queria que elas abrissem. Mas nós temos que estar aqui porque Deus está trabalhando. Nós temos que permanecer firme porque Deus está trabalhando. Mas dá tempo, na parada seguinte, estávamos já orando, já encerrando aquele momento, já começando os novos louvores para continuar a caminhada, apareceu um homem do nada, que a gente não sabe se é crente ou se não é. A única coisa que sabemos é que é português, por causa do sotaque. E ele falou, olha, vocês precisam continuar mostrando a cara de vocês. Vocês não podem desistir, tem que mostrar a cara de vocês, tem que mostrar a cara de vocês. E foi Deus que falou conosco aquela manhã. Ou seja, Deus fala em situações que a gente não espera. Eu ouvi de um pastor de uma determinada igreja que não gosta desse negócio de a pessoa chegar aqui, vamos ouvir o que Deus vai falar. O que apontar na Bíblia foi o que Deus falou. Só que ele estava numa angústia tão grande, porque ele estava de mudança de cidade. E na igreja que ele pertence, é a igreja que chama os pastores. E ele estava certo de ir para uma cidade. E naquela cidade, na hora das mudanças já feitas, a casa já tinha sido entregue, mudança já no caminhão, chegou a notícia, a igreja não queria mais ele. Que já tinham chamado outro pastor.
E agora ele não sabia, já tinha entregado a igreja que estava sem igreja, sem casa e as coisas dentro do caminhão. E ele estava agoniado já, apavorado. Começou a jejuar, começou a orar, foi para o quarto, trancou-se no coração, trancou lá e começou a orar. Só que na sua agonia foi tão grande que ele resolveu dizer, vou ver o que alguns pretos se falem. Buscou. Na hora que ele leu, ele se levantou, cantou um hino, abriu a porta, encerrou, entregou o jejum e disse, minha filha, para sua esposa, minha filha, nós vamos para Natal. A esposa disse, isso em Minas Gerais. A esposa disse, como nós vamos para Natal? A gente não conhece ninguém lá. Mas nós vamos para Natal. Está tudo certo já. Pode esperar que daqui a pouco a gente vai para Natal. Natal, para quem não sabe, é uma capital do Rio Grande do Norte, no norte do país. Um dos últimos estados a norte do Brasil. E para Minas Gerais é uma caminhada longa. Não demorou 10 minutos. Chegou um carro na porta dele, de obreiros da igreja a qual ele era ministro, do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, dizendo, pastor, eu sei que o senhor já tem convite para outra igreja, mas nós precisamos que o senhor vá para a nossa igreja. E na mesma hora ele aceitou. Aí a pergunta, qual foi o versículo que ele leu? O versículo que ele leu foi e disse, e Jesus indo para Cafarnaum, na sua cidade, e Jesus indo para a sua cidade natal. Só isso. Ele só pegou o Natal do versículo. Mas o versículo em si não dizia nada para ele. Às vezes nós estamos na igreja, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, Deus falou comigo através de você, você apontou o dedo para mim. Eu falei, não apontei o dedo para ninguém. Às vezes eu faço isso aqui, estou jogando, nem paro. Não, mas você usou, porque quando Deus fala, a gente sabe que Deus está falando. Quando Deus fala, a gente sabe que Ele está. A gente sabe que é de diversas maneiras. A gente sabe que é de diversos sons, de diversas visões, mas a gente sabe quando Deus fala. É por isso que nós precisamos entender aquilo que Jesus diz. Olha, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Crente precisa conhecer a voz de Deus, porque se não conhece a voz de Deus, é perigo para ele. Não estava aqui na minha programação, mas eu lembro de Elias. Elias usado por Deus. Elias cheio por Deus. Deus usou Elias 3 vezes com fogo. 2 para consumir o exército do inimigo. E 1 para consumir o altar. E depois ele destruir os profetas de Baal. Mais à frente, Elias estava chateado, cansado de servir a Deus e as pessoas não querem ouvir a sua voz, achando que ninguém mais se dobrava perante Deus, que todos já tinham dobrado-se a Baal. E ele está ali numa caverna. E Deus fala, Elias, sai da caverna. Apareceu fogo, apareceu terremoto, apareceu tempestade, vento. Mas o crente conhece a voz de Deus. Mesmo que Deus já tenha falado com ele de diversas maneiras, naqueles sinais, ele sabe quando Deus está falando. E Deus não quis falar com ele naquele momento, naqueles sinais. Deus falou com uma voz mansa e suave. A voz de Deus se parece com muitas coisas, irmãos. Nós não temos noção do que é a voz de Deus. Algumas pessoas, o próprio Daniel usou o termo voz de multidão. Às vezes Deus está falando conosco, e nesse caso Daniel entendeu a voz de Deus como voz de multidão de vozes. Ezequiel, no capítulo 1, versículo 24, e também no capítulo 43, versículo 2, vai dizer que quando ele ouviu a voz de Deus, aquela voz era a voz de muitas águas. Esta mesma experiência João relatou em Apocalipse capítulo 1, versículo 15, voz de muitas águas. É o máximo de sinal do que nós temos da voz de Deus. A voz de Deus é de muita coisa. A voz de Deus é voz de barulho. A voz de Deus é voz forte. A voz de Deus é voz poderosa.
Mas ele se apresenta de diversas maneiras, porque como disse, para Elias ele se apresentou com uma voz mansa, suave e mansa. Porque na verdade Deus, quando fala conosco, Ele vai atender diretamente às nossas necessidades. Deus vai direto na ferida. Deus vai direto nos nossos desejos. Se precisarmos de encorajamento, Ele vai usar um general. Se precisarmos de consolo, Ele vai usar uma voz mansa. De qualquer forma, Deus fala conosco. Sabendo que Deus fala de muitas maneiras, que Ele fala quando Ele quer, a gente precisa entender que a nossa mente também pode tentar nos confundir. Nossa mente, quando eu falo, também é ligada ao coração. A palavra de Deus diz que o coração do homem é tão perigoso que ninguém consegue controlar. A palavra de Deus diz que o nosso adversário, se possível for, se transfigura em anjo de luz e fala parecido. Até pode parecer Deus falando. Um anjo de Deus falando. Por isso nós precisamos compreender que nós não podemos nos enganar. Porque da mesma maneira que nós entendemos a voz de Deus, nós compreendemos a voz de Deus. Existem momentos que nós estamos suscetíveis a sermos confundidos. E esse momento é quando nós entramos na caverna. Em nenhum outro momento em que Elias estava trabalhando ao Senhor, Elias entrou um movimento para enganar Elias. Mas quando ele estava na caverna, movimentos se apresentaram para tentar destruir Elias antes que ele ouvisse a voz de Deus. Por isso, um dos sinais que nós precisamos fazer diante da voz de Deus não é ir para a caverna, é continuar firme na presença de Deus. Se ele não falou nada, fazer como fez Moisés. Moisés diz, olha Senhor, Deus disse a Moisés, olha, eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés diz, não Senhor, se a tua presença não for, porque a sua presença garante a sua fala. Se ela não for, a gente não vai sair daqui. Enquanto Deus não fala, enquanto a gente não compreende a voz de Deus, nós não podemos sair dos nossos lugares. Então, nós precisamos ter alguns sinais também para os momentos de dificuldades, para os momentos em que nós podemos, em um momento de fraqueza, buscar a caverna como refúgio, para não nos confundirmos com ela. Nós temos alguns sinais de que é Deus ou não falando. A primeira dela é que quando Deus fala, não traz confusão. Esse negócio que as pessoas falam, o profeta fala, não sei quem lá mais fala, e traz uma confusão, já é garantia de que não é Deus falando. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 33, diz: porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Confusão não é com Deus. Confusão não é com Deus. Confusão não é com Deus. Se trouxe confusão, não foi Deus que falou. A gente ouve diversos testemunhos de pessoas que seguiram voz de profetas e acabaram entrando em embaraço. E nesses embaraços muitos tropeçaram e caíram. Porque Deus não traz confusão. Se alguma coisa está falando e está trazendo confusão, não é Deus. Elias tinha ali a sua experiência com fogo. O fogo veio, mas ele viu que ali não estava a paz de Deus. Ali não estava a paz de Deus, ali estava confusão. Então ele continuou na caverna e não saiu enquanto não ouvisse a voz de Deus. Segunda situação em que nós temos que entender é que a palavra de Deus, quando ele fala, traz orientação. Não traz confusão e traz orientação. Provérbios capítulo 2, versículos 6 a 9. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem.
Deus, quando dá uma palavra, Ele dá uma orientação. Daniel está aqui, em jejum, como se estivesse de luto, clamando a Deus. Quando Deus veio, trouxe a resposta para ele. Trouxe resposta, trouxe também orientação. Deus não traz confusão. E na sua fala de que não é confusão, traz orientação. Quando Deus fala, terceira coisa, para a gente não se enganar, gera confiança. A palavra de Deus diz que Deus não manda ninguém ir para a guerra sem antes garantir a vitória, sem antes dar ao valente a certeza da vitória. João, escrevendo no capítulo 5, versículos 24 e 25, eu asseguro, e aqui é Jesus que está falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viverão. Ou seja, certeza de que aquilo que é Deus que está falando, gera confiança, de tal forma que os mortos ressuscitam. Os mortos ouvem a voz de Deus, não, eu não posso estar morto, eu preciso ressuscitar. Outra característica da voz de Deus, quando é a voz de Deus falando, é que gera temor. Eu acho estranho algumas experiências que algumas pessoas contam, em que estão na presença de Deus e estão de forma como se estivesse falando com qualquer pessoa. Mas Abacuque, quando ouve a voz do Senhor, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Os homens de Daniel, quando ouviram a voz de Deus, se apavoraram e fugiram. Isaías, quando ouviu a voz de Deus, se apavorou. Mas a palavra de Deus diz: conhecei a Deus, continuai conhecendo a Deus, prossigai conhecendo a Deus. Porque mesmo a gente, quando na primeira experiência de ouvir a voz de Deus, pode produzir temor, se a gente continuar na presença do Senhor, nós vamos ver que Ele também é misericordioso. Nós vamos ver que o amor dEle reina, que a paz dEle pode vir mesmo nas nossas circunstâncias. Portanto, quem ouve a voz do Senhor precisa entender que a voz dEle produz temor. E é exatamente por isso que eu comecei essas mensagens. Eu iria falar sobre outras coisas, até pensando, orando a Deus em algumas mensagens, sendo informado que pregaria às terças-feiras. E como estamos no ano do clamor, pensei em lidar com essa ideia de clamor. Mas foi numa dessas orações que nós fazemos aqui pela manhã, em que eu ouvi uma das vozes de Deus que poucas pessoas, que poucos crentes dão ouvidos. É quando Deus fala com o nosso entendimento. A gente pensa, Deus vai falar e eu ouvi uma voz de multidões falando. Deus vai falar e eu vou ouvir multidões de águas. Deus vai falar e vai aparecer um som de trovão. Deus vai falar e vai me mostrar visões e vai me mostrar sonhos. É verdade. Mas na grande maioria, quando Deus fala conosco, Ele fala com entendimento. Com o entendimento. A gente ouve a voz e fica: eu não pensei nisso. Foi por isso que falou: fale das minhas características, daquilo quem sou, daquilo que eu posso fazer. Porque eu quero gerar temor e aumentar a fé desse povo. Aumentar, eu estou dizendo não ter, eu estou dizendo aumentar a fé. A palavra de Deus diz que um dos dons espirituais é dons de operação de fé, para que coisas que a gente nunca imaginou que acontecesse, viesse a acontecer. E para encerrar, já englobando aquilo que a gente fala, que Deus fala de diversas maneiras, e que a sua voz não traz confusão, e a gente sabe que é Ele que está falando, além dele falar com o nosso entendimento. Nesse entendimento a gente pode ouvir voz de pessoas a quem nós colocamos por autoridade. Não sei se já aconteceu com você o que aconteceu com Samuel.
Samuel já ainda criança, adolescente, está orando, está dormindo. E ele ouve uma voz: Samuel, Samuel, Samuel. A resposta de Samuel, a gente vai entender que Samuel está ouvindo a voz de Saul. Porque é ele que estava a autoridade do profeta. Então ele vai: o senhor me chamou? Não. Sei que de uma hora o profeta entendeu: não é eu que estou falando, é Deus. Já aconteceu comigo. Estava em uma situação em que eu precisava de resposta, e no momento que eu não estava orando para ter aquela resposta, eu ouvi a voz do meu pai falando para fazer aquilo. E o que a voz me falou era uma coisa que eu não esperava que ia falar, porque meu pai mandou esperar, não mandou ter decisão, e era uma voz para falar o que eu não queria fazer. E foi de tal forma que eu entendi: é Deus quem está falando. E foi dito e certo, que eu fiz, todo mundo entendeu que foi Deus trabalhando. Porque Deus trabalha assim, irmãos. É por isso que a gente precisa entender quem estamos colocando sob autoridade sobre as nossas vidas. Deus vê, Deus ouve, Deus tem memória, Deus fala. Mas quem estamos colocando como autoridade sobre as nossas vidas, para que Ele possa usar para falar conosco? Para que a gente possa compreender a sua voz em tempos em que a gente às vezes não entende o que Ele está querendo fazer. Para que a gente possa entender e ter a confiança de que é Ele quem está falando. Para fazer aquilo que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabe que é eu quem estou falando. As ovelhas sabem quando tem lobo falando. As ovelhas sabem como tem outra pessoa que não é Jesus que está falando. E você? E eu? Somos o quê? Ovelhas de Deus ou bodes? Ovelhas de Deus ou ainda indecisos? Ovelhas de Deus com um pastor, com uma autoridade que Ele revestiu para ter a nós? Ou estamos viajando, voando? Porque Daniel era servo de Deus, conheceu as leis do Senhor na sua cidade, na sua casa, na sua família. Foi levado cativeiro para um lugar de idolatria, onde muitos jovens naquele mesmo período se corromperam, se deixaram levar pela idolatria, se deixaram levar pela corrupção daqueles que estavam dominando eles. Mas ele conhecia a voz do seu Deus. Ele conhecia a voz do seu Deus. Pode mandar fornalha, pode mandar leões, pode mandar o que quiser, mas eu vou servir ao Senhor e só vou dar voz ao meu Deus. Deus fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem. Já diz o Senhor em Isaías: as minhas palavras vão cair como chuvas, e elas vão regar, e elas depois vão voltar para mim com a resposta que eu mandei ela trazer. Confia no Senhor, acredite no Senhor, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Ele ainda não falou, continua orando, continua clamando, porque Ele vai dar ouvidos à sua oração e a resposta vai chegar na sua vida. Em nome de Jesus, que essa palavra continue firme no seu coração.